pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, esse projeto lindo da nossa casa de oração, em que a gente se encontra diariamente às 17 horas para meditar um pouquinho sobre a mensagem do Divino Mestre Jesus, essa mensagem tão atual que ele trouxe, que vive até hoje. Ele disse há mais de 2000 anos, mas vive entre nós e nos edifica todos os dias. Então, vamos tirar esses minutinhos para meditar, para orar. Já são 5 horas, a espiritualidade é pontual e nós também somos. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Quem quiser pode pegar a sua aguinha para que a espiritualidade possa fluidificar ao longo da nossa meditação, tá certo? Bom, eu separei como mensagem de abertura uma mensagem tirada do livro Vida Feliz, que é a psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Vamos ver o que a mentora trouxe para a gente hoje? Qual foi o conselho que ela nos trouxe? Bem, a mensagem começa assim: insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desânimo, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio, são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te proporcionarão inestimáveis benefícios conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Que mensagem linda, não é, meus irmãos? E agora vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus para agradecer a oportunidade que ele nos concede desse evangelho no lar. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar, elevar os nossos pensamentos ao Mestre amado, Mestre querido, que nos dá mais uma oportunidade nesta encarnação. A palavra para hoje, Jesus, é gratidão. Nós te agradecemos por todas as oportunidades que temos em nossa vida. A tua misericórdia, o teu amor nos envolve diariamente. Rogamos, Senhor, que por misericórdia, permita aos bons espíritos que nos assistam nas lutas diárias, que possamos nos elevar, Senhor, para escutar, para captar os teus bons ensinamentos. Ampara, Senhor, também toda a humanidade sofredora, todos aqueles irmãos que passam por todos os tipos de dificuldades, de provações, que eles não se sintam sozinhos, Senhor, se sintam amparados em teu amor. Que toda a humanidade, Senhor, te aquete, te ouça, que nos seus corações, nos corações de cada irmão, se instaure o teu reino de paz e o teu reino de amor. Permanece conosco, Senhor, protegendo, nos guiando, nos protegendo, abençoando todas as nossas famílias e abençoando a nossa família maior, que é a humanidade terrena. Permanece conosco, hoje, por todo sempre, que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje eu separei para nós meditarmos uma mensagem desse livrinho maravilhoso chamado Jesus no Lar, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Néio Lúcio. E hoje nós vamos meditar o capítulo 32, chamado A Fé Vitoriosa. Esse capítulo, ele começa dizendo o seguinte: destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando-os à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Meus irmãos, Jesus ele é maravilhoso, não é? Porque já no começo da mensagem,
ele já nos traz uma mensagem muito sutil, que a gente pode passar despercebido, que é esse silêncio de Jesus. Veja que André que era irmão de Simão Pedro, segundo apóstolo a ser convidado por Jesus, ou primeiro junto com Simão Pedro, quando eles estavam no lago de Genezaré, para iniciar o apostolado, ele estava muito chateado porque ele sofria muita resistência na divulgação da mensagem do Cristo. Ele estava muito insatisfeito com a posição ali dos fariseus. E Pedro falando, você vê que ele estava um pouco agressivo, que ele estava um pouco violento, mas Jesus, olha o que ele faz, ele não interrompe Pedro, ele não interrompe André, desculpe, ele não interrompe André, e ele sempre fica calado, esperando o momento certo de se colocar. Jesus não se perturba, ele não passa por cima de André, ele não corta suas argumentações. Jesus escuta, escuta com tolerância, escuta com paciência, escuta com amor. E já nesse primeiro parágrafo, nesse comecinho, a gente já pode refletir se nós também estamos sendo tolerantes com o nosso próximo, em nossa casa, no nosso trabalho, nas atividades que nós desempenhamos no nosso dia a dia. Será que nós estamos agindo com essa intolerância imperturbável ou ainda nós precisamos trabalhar muito para isso? Veja que Jesus, quando ele fala, ele de imediato já diz: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com o outro. Então, Jesus aqui ele já define para André e para todos nós, claro, que o grande problema é esse amor ao próximo. Veja que André ele gostaria que os seus objetivos, muito nobres por sinal, né, que é a divulgação da mensagem do mestre, eles triunfassem. E não há problema nisso. Mas André ele não tinha percebido ainda que essa missão de divulgar, de instalar o reino de Deus na terra, não seria algo tão simples. Exigiria esforço. Eles estariam diante de grandes dificuldades. E por isso Jesus já diz tudo, que nenhuma escola religiosa triunfa com o Pai sem cultivar esse amor ao próximo. Nós muitas vezes estamos ainda como André, imaginando que o serviço vai ser fácil, que nós teremos facilidades. Mas aí, quando nos deparamos com as dificuldades naturais do dia a dia, que surgem para todos nós espravejamos, como André também fez. Às vezes, até muito mais do que André, não é verdade? Às vezes, a gente passa até mais do limite. Mas Jesus diz logo para. Não, ele não se perturba, ele diz logo que o problema é o amor. O amor que é a fonte, que é a origem de todas as outras qualidades cristãs. E aí, como todo mundo escutava Jesus, ele começou a narrar uma história. Porque se você reparar, Jesus nos ensina muito através de várias histórias que ele nos conta. Então, vamos ver qual é a história que Jesus ele nos traz. Ele diz o seguinte: na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão, outro acreditava que o Pai residisse no vento e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filho dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, de ásperas brigas, eles guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha, ou seja, machados de lenhas, e rudes calhaus, que são pedras, eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais, que eles sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto, na forma de um homem vulgar, e longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida,
Afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas dos machados de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento moral. Os contendores compreenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. Vejam que história interessante, né, meus irmãos? Jesus diz que, olha, na época da fé selvagem, nós já brigávamos, e nós já estávamos lá em contendas, e nós continuamos brigando, até hoje, só que de formas diferentes. Na religião, por exemplo, uns dizem, ó, Deus mora aqui na minha religião. Outros dizem, não, não, Deus está aqui na minha. E vejam que inicialmente a coisa estava calma entre eles, mas eles acabaram o quê? Entrando em uma verdadeira guerra. E por que se originou essa guerra? Ela se originou por uma tendência muito nossa de preponderância do nosso eu. Perceba que até na religião, algumas vezes, nós queremos colocar o nosso ponto de vista. Isso ocorre com espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, enfim, todas as denominações religiosas. Usamos palavras, termos diferentes para justificar o nosso ponto de vista pessoal. E o que precisamos refletir é sobre essa nossa necessidade de preponderância do eu em vários aspectos da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da religião, na política. Precisamos hoje nos questionar por que somos assim, por que queremos defender nosso ponto de vista, doa quem doer. Será que não é o orgulho, o egoísmo, a vaidade falando mais alto? Vejam que, apesar da história ter uma relação com a religião, nós podemos estender essas observações a todos os setores da nossa vida. Precisamos refletir por quê, qual o motivo por que nós desejamos tanto nos impor ao próximo, e impor ao outro o nosso ponto de vista. O que nós vamos ganhar com isso? Porque na história, veja, se formou uma guerra que prejudicou famílias, que prejudicou a natureza, que deveriam ser protegidas. Nós perdemos muito ao não ouvir o nosso próximo, ao ficarmos brigando por causa de convicções cristalizadas. Isso só enterra o nosso desenvolvimento. A gente precisa baixar no nosso dia a dia um pouco essa guarda, ter a humildade de ouvir o diferente para aprender e não se encastelar em nossas convicções. Termos a paciência de conversar, de ouvir quem pensa diferente da gente. E caso a gente não concorde, gente, tudo bem. A gente se respeita como uma verdadeira família. Percebam que na história Deus envia o anjo. Até aqueles homens que guerreavam por conta dessa preponderância do eu. E o anjo lhe diz que o Senhor só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, através do bem que voluntariamente se faz. E o anjo diz também que tudo que eles estavam usando para guerrear, as pedras, as madeiras, tudo aquilo era bom, mas eles precisavam imprimir uma nova direção. Então vejam que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas vaidades, as nossas imperfeições, elas necessitam de uma nova direção, que só nós podemos dar, ninguém vai fazer isso por a gente. Então veja que a energia que cria essas imperfeições não deve ser arrancada, porque às vezes a gente quer arrancar, né, da gente as nossas imperfeições, mas nós devemos trabalhar, redirecionar essas imperfeições. Isso que nós precisamos entender. Não há nada de podre, não há podridão dentro de nós, existe apenas direcionamentos que nós damos, às vezes ruim, às vezes, né, bacana. E todo esse direcionamento ele precisa ser trabalhado. Observem que nós temos muitas coisas boas,
muitas potencialidades. E por isso que aquele anjo vai e não retira nada daqueles homens, mas muda tudo, porque ele dá uma nova direção para aquelas pessoas. Mas ainda não acabou, porque o mestre ele vai encerrar o ensinamento com uma explicação muito linda. Vamos ver o que Jesus fala? O mestre fez uma pequena pausa e disse: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isto mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então vejam que Jesus diz que a fé, para ela ser vitoriosa, ela precisa ajudar, ela precisa instruir, ela precisa consolar. Ou seja, a fé consolidada dentro de nós precisa de um novo olhar, de um novo direcionamento. E assim é que Jesus diz a André que não eram os fariseus, que André estava bem chateado com os fariseus. Mas Jesus diz: olha, André, não são os fariseus que precisam fazer alguma coisa, mas é você. Jesus diz para nós que não é o causador do problema que precisa fazer algo. Somos nós, gente, que precisamos nos reposicionar. Por isso que a doutrina espírita é uma nova forma de viver, de ver a vida. É uma doutrina que realmente nos redireciona, porque ela nos convoca à mudança. E essa é a proposta do Evangelho de hoje, é a mensagem que eu queria deixar, que é convocar cada um de nós a refletir sobre as nossas imperfeições, sobre qual a causa dos nossos problemas, para buscarmos essa mudança de uma forma positiva, trabalhando com Jesus para a nossa melhora e para a melhora do próximo. Sempre com muito respeito, com muita tolerância com o nosso próximo, sem extremismo, nos tornando realmente elementos de ligação e não de separação. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês, essa mensagem desse livro lindo, que é o Jesus no Lar. Para quem não conhece, são várias histórias do Cristo que nos levam a reflexões lindas como essa que nós tivemos agora. E, como já estamos chegando no tempo, porque aqui o tempo passa bem rápido, eu convido todos vocês a fazermos a nossa prece final em agradecimento por esses minutos que tivemos para meditar os ensinamentos do Cristo. Vamos lá? Vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez a Jesus. Jesus, nós te agradecemos por essa boa nova que o Senhor trouxe para nós, possibilitando a nossa renovação íntima. Permite, Senhor, por misericórdia, que os bons espíritos nos assistam. Nos permita, Senhor, sermos auxiliados para que reconheçamos as nossas imperfeições, para que possamos redirecionar a nossa vida, que possamos ser uma mudança viva, que possamos cada vez mais colocar o Evangelho em todas as nossas ações, colocar os teus ensinamentos em prática. Pedimos, Senhor, humildemente, que não desampare a humanidade, não desampare os irmãos que sofrem. Permita que os teus espíritos, que os teus missionários vá a cada lugar de dor, a cada lugar de sofrimento e derrame seus eflúvios de paz, que possam curar cada alma que sofre dentro das leis de merecimento. Por isso, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos porque o teu amor não nos abandona. Gratidão, Jesus, por mais essa oportunidade. Gratidão por esta encarnação. Permanece conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Gratidão, meus amigos, por mais um Evangelho. Sou muito grata por estar aqui. Nos vemos em outra oportunidade. Muito obrigada. Até mais.